Oi gente, tudo bem com vocês? Cláudia Gonçalves aqui hoje novamente para vir apresentar e explicar um novo vídeo, um novo tutorial. Para quem não me conhece, eu me chamo Claudineia Gonçalves, sou mestre em ciência da computação, professora, programadora, estou há muito tempo aí na área e hoje eu estou trazendo o vídeo que eu publiquei nas minhas redes sociais na quinta-feira, que foi o clone da página, aquela página inicial, Google. Vamos comigo? Pessoal, para não ficar muito grande, hoje eu não vou codar, principalmente o HTML, que é um pouco extenso, mas eu vou explicar as linhas de código que eu fiz para cada um, para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Coloquei um pouquinho aqui pequenininho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui no meu cabeçalho, uma coisa importante que eu fiz para mim colocar os meus ícones aqui, os meus ícones, meu microfone, minha câmera, meu teclado, eu fiz a importação de uma classe Material Icons lá do Google, tá pessoal? Então se vocês ir lá no Google e procurar essa classe Material Icons, vocês vão achar. Então para mim poder usar esses ícones, baixar esses ícones, eu tive que fazer essa importação. Eu criei uma div pro meu cabeçalho, para mim criar a minha parte do meu cabeçalho, a minha parte superior, onde fica aquela parte de Gmail. E nessa parte de cabeçalho, coloquei uma div chamada cabeçalho direito, que é onde vai ficar aqui a parte superior direita, ali o meu Gmail, os meus e-mails e assim por diante. E também eu coloquei uns dois spamzinhos que também vem dessa minha classe de Material Icons aqui no Google, para mim colocar essa partezinha aqui da minha conta, fica a minha foto, e essa minha grade de quadradinhos também. Esses spams eu já consigo no próprio site do Google, já fala como que a gente vai dar o link pra gente colocar, tá? Então é super simples. Voltando aqui, saindo do meu cabeçalho aqui, eu fiz a minha classe corpo principal, tá? Que é onde vai ficar os letreiros do Google, a minha aba de pesquisa, o meu campo de pesquisa, os meus botões. Eu usei um letreiro do Google como imagem, eu fiz a importação da minha imagem aqui de modo online, tá? Se vocês quisessem baixar para o computador também, essa imagem seria interessante, também dá para utilizar. Tem aqui uma div que chama div pesquisa, que vai ser aí os meus campos de pesquisa que eu vou utilizar. Dentro dessa div tem outra div chamada div de entrada. Como que vai ser minha entrada? Vai ser em modo de texto, entrada de voz, foto. Então, essas entradas aqui também, esses spams também foram utilizadas lá do meu site dos Material Icons, aqui que eu peguei. Já dá pra gente esses spams, já dá pra gente os códigos. Eu só fui lá, peguei e colei aqui. Depois eu tenho os meus botões de pesquisa, que são esses botões aqui, ó, pesquisa Google ou estou com sorte. Eu criei os botões que foram chamados aqui da classe botões pesquisa e criei dois tipos de botão. Terminada aqui minha classe de pesquisa, minha div de pesquisa, eu vou aqui fecha minha div de pesquisa e fecha minha div de corpo principal, tá? E eu criei minha div footer, que é o meu rodapé, tá? É o meu rodapé ali da minha página. É onde vai estar aqui essa lista aqui de dizeres aqui, tá? Eu dividi essa div footer em duas listas, cada uma delas com seus dizeres, tá? Vamos agora para o nosso CSS, tá? Vamos lá com o meu primeiro bloco. Aqui de texto, eu só vou tirar as minhas margens de todo o meu documento, tá? Então, só coloquei a margem de 0 aqui. Agora, eu vou fazer a configuração do meu corpo do documento. Então, aqui eu coloquei um display como flex, tá? Eu coloquei um flex direction do modo de coluna, ou seja, todos os meus itens vão ficar como se fossem colunas, uma ocupando cada linha. Eu até deixei aqui aberto aqui para vocês verem como é que é esse modo de coluna. Todos os meus itens, eles vão ficar assim, em modo de coluna, vão ocupar cada linha. Eu coloquei uma altura de 100 VW, que é a altura vai pegar a altura de toda a minha. Agora estou fazendo o quê? Agora estou estilizando aqui o meu cabeçalho, colocando ele com um layout flexível também, tá? Aqui eu coloquei ele Justify Content, então como que eu tô criar um espaçamento entre todos os meus filhos. E nesse espaçamento
vai começar aqui do lado esquerdo e vai até o direito, desde que ocupe toda essa coluna, toda essa linha, tá? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês também, só que os meus elementos do cabeçalho vão ficar dessa forma, vai ocupar toda essa minha coluna, tá? Ok, coloquei um page nesse meu cabeçalho, page, relembrando, é espaço entre o conteúdo e a minha margem, né? E eu alinhei os itens também ao centro. Aqui eu estou estilizando todas as minhas tags aqui do meu cabeçalho, então onde tem ali escrito Gmail e imagens, tá? São as duas tags As. Então, eu estou estilizando elas. Eu coloquei uma cor, eu coloquei uma margem direita de 20 pixels entre cada uma delas. Texto decoration. O text decoration inherit, o que ele faz? Essa propriedade inherit, ela pega a estilização, no caso ali, de decoração de texto do pai. Então, quem que é o pai? É a div. Então, vai pegar a dela. Se não tiver nenhum, fica sem nenhum. Uma cor aqui, eu coloquei a cor aqui do meu texto, mais escurinha. Um tamanho aqui de letra que eu achei interessante. E um font family, uma família aqui de letras que eu gostei. Quando eu passar o mouse em cima desses as aqui, desses links do Gmail, do Imagens, o que vai acontecer? Eu quero que sublinhe quando eu passar o mouse em cima de cada uma dessas palavrinhas, tá? Vamos ver se deu certo? Deu, aí, ó. Sublinhou quando eu passei o mouse em cima de cada uma delas. Agora nós vamos fazer essa decoração pro cabeçalho direito. Vamos ver o que aconteceu. Já mudou, já veio aqui pra minha direita. Eu coloquei um display flex para vocês, colocar um layout flexível. Coloquei o margin left como alto, o espaçamento mesmo ali de cima, né? Space between, entre cada elemento vai ter um espaçozinho e ele vai ocupar toda a minha linha. Um mínimo de largura de 13, né? E um margin left. Nossa, professor, o que esse margin left alto tá fazendo? Ele tá jogando todos os meus itens aqui para minha direita. Como eu coloquei margin left, ou seja, margem esquerda como automático, o meu navegador tá interpretando que ele pode pegar todo aquele espaço que sobra. Então, joguei os meus itens para a direita. Isso não acontece sempre com todas as propriedades, depende do meu contexto. Aqui no caso aconteceu por conta do meu layout, dos meus alinhamentos. Eu vou fazer agora a estilização, bolinha onde coloca a minha imagem, minha grade aqui de quadrados. Então, eu vou fazer a estilização, tô colocando uma margem direita em cada um deles, tá bom? Pra ele dar um espaçozinho aqui, ó. Deu um espaçozinho aqui que eu achei legal. Agora eu vou fazer a estilização do meu corpo principal. Ou seja, esse onde tá o meu letreiro do Google, até aqui, ó, antes da minha lista do rodapé. Então, eu coloquei aqui uma flexibilidade de 1, ele define a proporção com que o item vai crescer dentro daquele container, tá? E essa proporção é de 1 pixel inicialmente. Então, eu coloquei um display flex, né, para se adaptar a essa flexibilidade. Uma margem topping de 8 pixels, para ficar um pouco mais próximo aqui do meu cabeçalho. E flex direction de forma de coluna. Então, dentro do meu corpo principal, cada elemento ela vai ocupar toda a minha linha. Então, aqui no meu caso, no meu corpo principal, cada elemento aqui é a imagem, vou ocupar uma linha inteira como se fosse essa coluna 1. A minha div de pesquisa também, tá? A minha outra div de botões também. Então, é isso que acontece aqui, tá? Então, aqui a gente vai estilizar aqui a minha imagem aqui. Essa propriedade Object Fit Contain quer dizer que a minha imagem, ela vai se adaptar ao tamanho do meu container, tá? Então, se eu coloco aqui veio a minha altura de imagem, a minha altura dela de 100 pixels. Então, ela se adaptou, ela não cortou, ela se redimensionou a altura daquele container. Então, agora eu vou estilizar os meus campos de entrada de pesquisa. Já vi aqui que deu uma certa mudança, né? Coloquei um display flex, um alinhamento dos itens no meu centro aqui do meu container, uma borda bem fininha, por isso que tem essa borda aqui cinza, uma altura de 30 pixels, altura também
entre o conteúdo aqui e a minha margem. Uma border radius aqui de 999 para fazer esse arredondamento na minha caixinha, tá? Uma largura de 75 VW. Também coloquei as minhas margens aqui, 0 e alto. Coloquei uma margem top de 40 pixels e uma largura máxima de 560. Agora nós vamos aqui para as minhas caixinhas de input. Agora já deu uma melhorada. Também coloquei uma flexibilidade aqui de 1, tá? Um page também. Coloquei minha borda, tirei aquela borda quadradinha que tinha e eu coloquei um outline none. Um outline none é uma linha que fica desenhada depois da borda, para ter certeza que ela não vai aparecer. Então, ela já tá muito mais bonitinha aqui o meu campo de pesquisa de entrada. Agora eu vou estilizar os meus ícones e quis colocar um espaçamento entre eles, então eu coloquei um page left e um espaçamento entre eles para ficar melhor a visualização. Também quando eu estava lá olhando a página do Google também, né, tinha um espaçamento melhor. Aí, pessoal, aqui no meu HTML eu criei IDs para cada um desses camaradinhos aqui, desses carinhas aqui, desses ícones, para que eu pudesse estilizar. Então aqui eu tô colocando minha lupinha de cinza. Agora eu vou estilizar o microfone e a minha câmera, porque eu vi lá que o meu tecladinho, pelo menos, né, quando eu fiz aqui, era mais escurinho mesmo. Eu coloquei o meu microfone e minha câmera de azulzinho. Agora eu vou estilizar os meus botões. Então eu coloquei uma margem top de 30 para dar um espaçozinho aqui em cima. Coloquei eles flexionados e alinhei eles ao centro. Então vamos lá, agora ficou muito mais parecido, né? Coloquei uma margem em todos os locais de 5. Um page de 10 e de 15, coloquei eles com background bem um pouquinho cinza, poderia ter sido mais se vocês quiserem. Tirei todas as linhas, tirei todas as bordas e coloquei, quando o cursor passa em cima, ele faz uma mãozinha, por isso que tá pointer. Agora vamos pro nosso rodapé. Então aqui o meu rodapé eu coloquei uma posição, tirei todas as minhas margens aqui, coloquei uma cor nele aqui, ó. Coloquei um background também, um tamanho de fonte, um tipo de família de letras, né? Uma altura de linhas e uma borda aqui no meu topinho. Por isso que tem uma pequena borda aqui. Vou baixar aqui para vocês verem como que ficou. Eu dividi o rodapé em 2 para ficar mais fácil esse tipo de estilização para mim. Então, eu tô estilizando esse rodapé superior aqui, coloquei ele numa linha só. Coloquei ele sem nenhum tipo de pontinho e eu coloquei ele como flex start, porque para ele começar do meu lado esquerdo e ir pro direito. Também coloquei aqui, ó, uma margem entre os meus cada tópico, por isso coloquei de 20x para ficar mais espalhadinho. Agora eu vou estilizar o meu inferior aqui. Também coloquei ele flexionado, tirei todos os pontinhos, também coloquei uma margem left para ele ficar um pouquinho mais pro centro aqui. Agora eu vou colocar um espaço aqui entre eles também. Então, e agora aqui eu coloquei o meu rodapé assim, com o tamanho das letras. E aqui um pouquinho com margem right também, para eles ficarem um pouquinho espaçados. Agora estilizando quando eu passo o mouse. Agora quando eu passo o mouse, ele fica com um sublinhado. Bom, pessoal, é isso, ó, tudo funcionando aqui direitinho, aqui nos meus textos aqui. Poderia criar uma estilização aqui pro meu texto também, tá? As cores aqui. Então, é apenas um clone visual aqui do meu Google, tá? Quando eu passo o mouse certinho também dá. Então, tá aqui o meu pequeno clone do Google, muito simples de fazer, com propriedades simples do CSS. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, espero que vocês tenham compreendido as minhas explicações. Se inscreva no canal, dá aquele like no vídeo. Beijo e abraços apertados para vocês. Tchau, tchau.